Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao meu canal. Nesse momento, hoje, vamos estar falando sobre as emoções e o luto. Desde já, inscreva-se, compartilhe, comente, curte, para que assim esse vídeo venha alcançar outras pessoas que precisam receber esta palavra. E vamos estar baseando hoje sobre a nossa terapia e fé no livro de Jó, capítulo 2, versículo 9. Vamos estar dando aí um olhar especial para esse momento único da fala da mulher de Jó, que está assim escrito: Tu ainda te mantens íntegro, sincero, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu quero aqui hoje trazer uma nova percepção da pessoa e da mulher de Jó. Uma mãe de 10 filhos que tinha um esposo saudável, uma vida financeira estável e de repente tudo acontece. Não somente com Jó, ela também estava ali inserida junto com ele, pois nós sabemos que ao final do livro ele está com a mesma esposa, porque Deus não nos julga como os homens nos julgam. Vamos ter esse olhar especial, pois é fácil ver a esposa de Jó fazendo algo errado nesse cenário, nessa situação, mas a sua reação foi natural, foi totalmente humana. Ela também, gente, havia perdido seus filhos, casa, as riquezas. E agora ela estava vendo quem? O seu esposo sendo acometido, sofrendo com uma doença. E essa doença, na época, era incurável. Ele ficou mais de um ano, ele ficou ali quase um ano naquela situação, naquele vale de morte. Já desenhou o cenário na sua cabeça? Já está se vendo todo esse cenário? Eu convido você não somente ouvir, mas imaginar todo esse contexto desse momento de Jó junto com a sua esposa. Com certeza você deve saber de alguém, um conhecido, até mesmo você que passou por alguma perda. O luto, ele também é de emprego, de sonhos, de projeto e também de pessoas. Quantas pessoas estão aí presas no luto da frustração, pois perdeu família, perdeu casamento, perdeu emprego e nunca mais se ergueu. E também o luto da perda de um ente querido, de um filho, de uma esposa, principalmente se em vida havia algum conflito, havia feridas não tratadas, perdão não liberados. Dentro desse movimento há um grande peso para a pessoa que está passando por esse momento de luto. O processo da perda não é uma doença, é um natural. É um tema delicado, porém de grande importância, e eu não vou ser hipócrita com vocês, porque a gente fala de terapia, cuidado emocional, como tenho falado, as emoções estão em nós, estamos regulando as emoções. Nós não estamos tirando as emoções, porque se tirar a gente já morreu também. As emoções, ela tem uma função e a função dela está diante de cada situação. A questão aqui não é a emoção em si, é o sentimento que vem atrás da emoção. Como gerenciar isso? Né? A gente não vai estar isento da tristeza, da culpa, do choro, do desespero, da angústia. Não! É preciso sentir toda essa descarga emocional que vem do psiquismo diante dessas perdas significativas que aqui
Eu falei anteriormente, ressaltando, perda de emprego, um sonho, um projeto, família, filhos, entes queridos, os relacionamentos. Como lidar com isso? As emoções, diante desse movimento, da fase da vida, acontecem muitas manifestações físicas e emocionais, muitas questões físicas que hoje nós sofremos no corpo, vêm das emoções. Eu ressalto algumas doenças físicas no corpo que você ou alguém está acometido, vem das emoções, chamado psicossomática, ou seja, psique é a alma, somático é todo o conjunto dos sintomas que o próprio cérebro, diante de uma situação, diante de um evento, de um gatilho, ele sente toda aquela descarga emocional e joga para um órgão, joga para os rins, joga para o pulmão, para os músculos, para os nervos, para os olhos, para os ouvidos, joga para aparelhos reprodutores. Algum lugar do corpo ele vai jogar aquela descarga e ali vai tendo vários sintomas até se manifestar numa doença. Vem a sensação de vazio quando há também essa perda. O medo, ele fica muito mais engatilhado. É preciso que haja um respeito, você se respeitar no seu tempo de luto, seja qual for o seu luto. Eu não sei qual é o seu luto. O seu luto é um desemprego? O seu luto é um momento de casamento, crise no casamento, uma separação, divórcio que você não quer, que você não aceita? É o conflitos relacionais com pai, com mãe, com filho? Ou é a perda mesmo de um ente querido? A perda de um ente querido que o Senhor recolheu. Ainda por cima, conforme ocorre o desligamento, maior é a dor dessa perda. E como gerenciar, como administrar essa perda? Eu quero dizer para você que está passando por algo semelhante. Primeiramente, não se culpa pela sua reação, porque ninguém controla a reação. Ninguém é igual a ninguém. Cada pessoa processa uma perda de forma diferente. Cada um vê o mundo, interpreta o mundo de forma diferente. Pois essa diferença, ela tem base na sua interpretação de mundo, que é baseado na sua história de vida, desde o ventre até aí os 7 anos e no decorrer da vida, como você interpreta. Exemplo, tem pessoas que passam pelo mesmo tipo de perda, idêntica. Só que tem uns que dentro da dor, nesse movimento de dor, lá no fim ele consegue voltar novamente para a posição. Ele supera. Mas tem outros que não conseguem. Infelizmente, ele vai definhando junto com a situação, por questões emocionais. E é isso que eu quero trazer aqui. Eu quero olhar para essa pessoa, eu quero olhar para você. Eu quero trazer essa palavra para você. E para você que tem vencido, não quer dizer que você também não tem ainda aqueles momentos emocionais de tristeza, de ansiedade, depressão. Não, pelo contrário, você também precisa de um olhar de amor e de acolhimento. Porém, eu vou focar um pouco nessas pessoas que ficam bem mais para baixo dentro do luto, que fica mais fragilizado dentro do luto. Desde já, eu até comentei anteriormente, eu vou falar aqui, eu só comentei, mas não completei. Não vou ser hipócrita, eu não sei como vai ser a perda. Eu acho que a pior perda que tem é de um ente querido, principalmente de um filho, tá? Eu não sei como
esse movimento. Eu já acompanhei pessoas, já fui em lutos de colegas. A minha irmã perdeu um filho. Eu posso imaginar, mas eu não sei como sentir. Mas eu me permito sentir a perda de um filho, porque eu não sei como eu vou lidar, eu não sei como vai ser a minha reação. Lembrando, eu não tenho controle de como vai ser a minha reação quando chegar a notícia de uma perda. É igual você, que já passou, ou talvez você vá passar. Então, desde já, não se culpe. Não tenha culpa. Não comece a se julgar. Não comece a ficar preocupada em como as pessoas vão olhar você durante esse processo ou quando você passou por essa experiência de perda. Ressaltando que também temos as perdas de sonhos, de projetos, de trabalho, de dinheiro, ok? Eu preciso entender que as emoções elas vão se mover dentro dessa perda, dentro desse luto. E nesse luto vai haver um novo movimento. É interessante que você procure um profissional para estar te ajudando a passar por esse período de luto, pois é algo tão desconhecido que você talvez não vai saber lidar. Você vai lidar conforme você conhece ou você acha, mas que você venha procurar um profissional da saúde, um terapeuta, um psicólogo, para ajudar você a estar superando o luto, caso você ainda não superou o luto. Respeite o seu processo, pois cada um tem uma forma, de estar vivendo esse período, como eu falei anteriormente. O luto que não encontra espaço para ser vivido, ele pode ser transformado em depressão, ansiedade. É importante que trazer algo interessante sobre a saúde emocional. Se a pessoa que está passando pelo luto, ela já tem um histórico de depressivo, de ansiedade ou algum transtorno, e diante desse luto, isso tudo pode potencializar ainda essa dor, aumentando o isolamento, aumentando mais esse conjunto dentro da perda. É interessante que você procure um apoio profissional. Se você até hoje está nesse quadro, te oriento, permita-se procurar um apoio psicológico, um apoio terapêutico, para que você não venha se entregar nessa situação. Não desista de você, pois esse profissional ele vai trabalhar nos dois âmbitos. Ele vai trabalhar no seu momento anterior de transtorno de ansiedade que já tinha, e depois vai tratar o luto, pois porque como há uma junção de emoção, esse profissional está treinado para identificar e te ajudar também a identificar todo esse novo movimento das emoções dentro de você que você não está nem sabendo como lidar. Que essa palavra está chegando até você, isso aqui é a resposta dos seus clamores. Isso aqui é uma palavra para te ajudar e falar: levanta, busque, procure, porque são dois movimentos, é o céu e o seu movimento. Talvez você não está nem conseguindo levantar da sua cama, mas fala com alguém: olha, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda, pois ninguém ajuda ninguém se o outro não permitir. Até Jesus, ele precisa da sua permissão para ele poder mover. E aquelas pessoas que durante o luto nunca teve nada, nunca teve ansiedade, não teve depressão, ele tem, as emoções primárias, que é a tristeza, a ansiedade, ser ansioso. Porém, com a perda, quebrou dentro dele essa emoção e desregulou. Aí ele acaba tendo até algum transtorno que talvez nem iria manifestar, mas acabou manifestando também, que você venha para esse novo movimento
que você possa também procurar um profissional terapêutico, um psicólogo, para te ajudar nesse período para superar essa perda, tudo bem? Não importa se a sua perda é financeira, casamento ou um ente querido. Temos profissionais, o Senhor capacitou profissionais da saúde para te ajudar. A saúde emocional, ela não é só buscada quando há esse quadro vulnerável, esse momento delicado. Não, ele é também preventivo. Então, qualquer pessoa que está passando por algo dentro do luto, procure um profissional. Procure, leve a sua família também para a sessão terapêutica. Cuidem de vocês, porque nem tudo nós sabemos resolver. Nem tudo nós sabemos lidar. Então, o outro que está treinado e está disposto a te ajudar, lógico, aquela pessoa também tem emoções, mas ela está preparada para te ajudar. Por que eu estou falando isso? Para quebrar e desmistificar todo estigma que nós temos na nossa mente com relação à terapia, a pessoa profissional e as técnicas terapêuticas. Olha só, a mulher de Jó é a base desse vídeo hoje. Você, mãe, que já perdeu um filho, 1, 2, 3, também aquele luto gestacional, o luto neonatal. Como você está? Como você ficou? Agora se põe no lugar da mulher de Jó. Ela perdeu 10 filhos, e sem contar toda a questão financeira. E agora o seu esposo, o seu amigo, o seu protetor, porque até então era o homem que bancava a casa. Lembra que tem a lei da época? A gente tem que ter um olhar mais claro das coisas. Ela ia ficar viúva, sem parente aderente. O que aconteceu com essa mulher? E ali ela tem aquela fala. Quantas mulheres, quantos cristãos não falam coisa pior todos os dias com o Senhor quando está passando pelo vale da sombra da morte? Vamos colocar a mão na nossa consciência. Somos ótimos juízes para julgar os outros, mas vamos olhar para nós também. Vamos olhar para essa mulher com outro olhar. Porque nos foi pregado uma mulher, nossa, ela amaldiçoou Deus, né? O marido dela, né? Não sei como você interpreta. Eu sei que eu vejo algo negativo e um dia Deus me revelou que não é por aí depois que eu entrei na terapia. Falei, gente, olha só, essa mulher estava enlutada de 10 filhos. Uma mãe com um filho só, ela não se ergue, ela não consegue voltar para a posição de governo. Ela demora. Tem umas que não conseguem, como eu falei anteriormente. Agora imagina essa mulher, gente, com 10 filhos, todos. Quem lembra daquele velório coletivo, daquele time de futebol aqui do Sul? Quem viu? Não foi algo comovente você ver vários caixões ali, está entrando naquele estádio? Todo mundo sentiu. Imagina a família. Se põe no lugar dessa mulher. Aí, volto a perguntar. Quem aqui, que chegou até aqui, está chegando até aqui, não sabe de alguém que até largou o Senhor porque perdeu um ente querido, ou perdeu um emprego, ou perdeu a família, culpa a Deus? Será que não há pessoas piores do que a mulher de Jó nesse comportamento emocional? Porque aqui foi as emoções que falaram, né? Do medo, da insegurança, da incerteza, do vazio. Quantos de nós também não estamos assim? Quantos de nós também nos encontramos assim? O Senhor falou para nós que nós íamos passar por aflições. O Senhor falou para nós que nesse mundo a gente tem aflição.
A gente lê a palavra, está lá falando. E não adianta, nada vai mudar esse mundo. Todos nós, em algum momento da vida, vai ter uma página ruim, vai ter um deserto, vai ter o vale da morte. A questão é como vamos lidar com os sentimentos. Não digo com as emoções, que eu ressalto, as emoções são boas e as emoções têm função, e toda emoção tem lógica. A questão é o sentimento, como vamos lidar com o sentimento. E provavelmente, fomos aí acometidos por um novo sentimento que a gente até desconhecia. Isso mexe conosco, que é o síndrome do pânico, ou outra sensação que a gente, nossa, eu nunca senti isso no meu corpo, nunca senti isso. Então isso já até aumenta mais nosso medo diante das situações. Que você venha se permitir a procurar essa ajuda terapêutica e continua assim, orando ao Senhor, confiando no Senhor, pedindo para o Senhor misericórdia, força nesse deserto. E se você em algum momento falhou, você pecou, fez com a mulher de Jó. Quando eu falo fez com a mulher de Jó, como fez ela, não estou falando das palavras, mas esse movimento da ação, da atitude, das emoções que ele fez ela falar aquilo para Jó. Talvez você faça coisa pior e Deus sabe. Não podemos ser mais hipócritas com a nossa vida com Deus. E ainda por cima, não podemos ignorar as nossas emoções. Porque todo o nosso comportamento, ele vem das emoções. Você vê, você ouve. Vem para a mente. Aciona as emoções e vem o comportamento. Aí depois vem o quê? O resultado dessa ação. Que nesse dia você possa ter um olhar diferente do que você está passando nesse cenário luto. Eu te convido você a ter esse olhar para o luto. A forma de ver o luto e as suas emoções dentro desse conjunto. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos apresentar a nossa vida, a sua vida, e de alguém que você conhece que está enlutado. Amém? Prepare o seu caderno, coloque a mão no seu coração, coloque a mão na sua mente e vamos orar e interceder. Amém? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, nós te exaltamos. A ti rendemos graças e louvor, pois tu é o Criador dos céus e da terra. Embaixo do sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder na nossa mente, nos nossos corações. Que o teu sangue venha lavar nossas vestes e venha tocar, Senhor, aquela pessoa que está enlutada. Aquela pessoa, Senhor, que nesse momento ainda não se ergueu de uma perda financeira, uma perda familiar, uma perda de sonhos e projetos. E também a perda, Senhor, de um ente querido, de um esposo, de filhos, da família. Principalmente, Senhor, diante da forma como ocorreu esse desligamento. Só o Senhor sabe. Só o Senhor pode fazer essa pessoa superar, consolar. Consolar significa fortalecer. Então fortaleça, Pai, cada enlutado que até aqui chegou. E em nome de Jesus, todos os enlutados do mundo, das nações, Pai. Somente os nossos irmãos da igreja perseguida, que vê aí os seus parentes, seus filhos morrendo por causa de Cristo, um martírio que até hoje existe. Consola, Pai, todos os enlutados, as viúvas, os órfãos. Supra, Pai, toda necessidade física, emocional, financeira. Ergue, Senhor, essa mulher, ergue este homem, ergue este filho, ergue, Senhor, essa pessoa, em nome de Jesus. Aqueles que estão isolados, que estão se isolando, que a família possa entrar com providência, pois onde há isolamento, aí há uma tensão maior, para que não haja depressão, para que não haja uma perda da pessoa. Dê força, dê condição financeira, dê energia para agirem em socorro, procurando um bom profissional na área terapêutica, psicológica,
E aí iniciarem, Senhor, sessões dentro da terapia do luto, em nome de Jesus. Há profissionais prontos para isso. Abençoa o financeiro, dê condição, dê energia, dê força, dê ânimo, Senhor, levanta, em nome de Jesus. E perdoa-nos, Senhor, assim como o Senhor perdoou a mulher de Jó, porque ao final desse livro a gente vê que quando o Senhor restituiu Jó, ela estava lá com ele, porque o Senhor é Deus de perdão, o Senhor é Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor não mudou, o Senhor continua presente. Em nome de Jesus, Pai amado, pelas tuas misericórdias, pela tua compaixão, Pai, perdoa os nossos momentos de surto, quando a gente fala, Senhor, as nossas loucuras da alma, a gente grita com o Senhor, a gente acusa o Senhor, até abandonamos o Senhor, largamos a caminhada cristã, pois quando chega essas perdas, a gente fica assim, sem chão. Pai amado, cuida de nós diante das más notícias. Senhor, nós não nos conhecemos, eu não me conheço. Por mais que eu acompanhe as pessoas, eu estou vendo as pessoas, eu tenho empatia, eu tenho uma compreensão, mas quando chegar na minha casa, Pai, como é que vai ser? Eu não sei. Só me segura, me sustenta, segura esse irmão que até que está aqui nessa oração, em nome de Jesus. E Pai amado, vem com teu sangue, restaura o nosso altar, nos renova, nos dê a fé de Deus, a fé para vencer esse mundo, a fé para vencer todos os tipos de tribulação, aflição e as más notícias, em nome de Jesus. Precisamos de Ti, ó Pai, nesse cenário, nesse ambiente, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu quero que declarar junto com o meu irmão, com ousadia e confiança em Ti, Pai, em fé, que o Teu anjo acampa-se ao nosso redor e venha nos livrar, pois temos o Senhor, nós temos temor do Senhor. Pai, não temos medo das doenças, tira todo o medo das doenças, da calamidade, né, Senhor, em nome de Jesus, pois de todas elas, Tu tem nos livrado. Não temos mais notícias, pois o nosso coração está firme em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, Te damos graças, porque até aqui, nesse momento, o Senhor tem nos ajudado, mesmo nesse vale de tristeza, de dor, de vazio, de processo, de superação. Para aqueles, Pai amado, que estão ainda, Senhor, aí, diante dessas perdas, levanta, ergue, dê força, dê financeiro. E acima de tudo, Pai, traz luz para procurar uma ajuda terapêutica. Porque enquanto nós oramos, o Senhor move na terra profissionais. Que essa pessoa venha se permitir ser bem cuidada. Que haja ser uma boa pessoa para ajudar elas, em nome de Jesus. E aqueles, Pai amado, que se encontram lutados há anos, mas tem aquele momento que chega, né? Para alguns ainda talvez ainda pega. É normal ter a tristeza, é normal ter a saudade. Continua fortalecendo, continua, Senhor, dando alegria, enchendo. Que essa pessoa venha ser bênção na vida de alguém, venha ser canal de bênção na vida de alguém, em nome de Jesus, para a glória e honra do Senhor. É a nossa oração desse momento. Gratidão, toma o seu lugar e seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Amém. Gratidão por até que ter chegado. Novamente, eu peço, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, comente e tenha um ótimo dia. Amém?